Bum, 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 babá, vamos nós, dar sequência à nossa citologia. Ai, ai meu Deus. Se você está aqui é porque você já passou pela aula de membrana plasmática, a parte de estrutura. Se você está aqui, você já passou pela aula de membrana plasmática, a parte de transporte. Agora nós vamos entrar no citoplasma, bicho. Se a gente já detalhou o envoltório, membrana plasmática, hora de ver o que está acontecendo dentro da célula, hora de especificar o seu citoplasma. Primeiro ponto importante, citoplasma não é a mesma coisa que hialoplasma. A gente costuma dizer que o citoplasma é o hialoplasma mais as organelas celulares. Ok? Hialoplasma pode ser sinônimo de citosol. Nossa, biologia e seus nomes, hein, monstro? Citosol e hialoplasma é a mesma coisa. Mas citoplasma não é a mesma coisa que hialoplasma ou citosol. O citoplasma celular é o conjunto do hialoplasma mais as organelas celulares. Quando eu falo hialoplasma ou citosol, isso aqui representa a parte líquida da célula. Este palco onde repousam, este palco onde deitam, esta cama onde eu encontro as organelas celulares. Esta porção líquida da célula a gente chama de citosol ou hialoplasma, que nem é tão líquido assim. Porque o hialoplasma ele é composto por 85% por água. Mas tem muita coisa nessa parte líquida. Tem muitos sais minerais, tem nitrato, tem fosfato, tem magnésio, tem glicose, tem uma série de outros carboidratos, tem aminoácido, tem proteínas, ok, neném? Tudo isso faz com que essa porção líquida, com que esse hialoplasma tenha uma constituição, como o pessoal da química chama, de um coloide. Uma constituição meio coloidal, ok? Meio pegajosa, meio gelatinosa. Isso seria uma constituição citoplasmática, ok? Devido à presença dos sais minerais, de carboidrato, de nucleotídeos, de aminoácido, de proteínas. Existem proteínas importantes que compõem o hialoplasma, que também têm uma função de sustentação celular, que a gente chama de citoesqueleto. Bastante comum nas células eucariontes. Né? A presença desse citoesqueleto que ajuda na manutenção da estrutura de uma célula. Auxilia processos de movimentação celular. Às vezes essas proteínas que fazem parte do citoesqueleto são proteínas contráteis, como a quitina e miosina, né? Então auxilia o movimento celular. O próprio movimento de fagocitose e pinocitose tem a ver com contração e relaxamento de proteínas que fazem parte deste hialoplasma. Auxiliam processos de movimentação de organelas, num sentido meio circular. Essa movimentação circular de organelas, orientadas por esse citoesqueleto, a gente chama de ciclose. Então a gente sabe que compondo essa parte líquida, né, existe uma série de proteínas que podem formar uma estrutura chamada de citoesqueleto nas células eucariontes, que podem apresentar funções como sustentação, como movimentação, como circulação de organelas, ok? Essa é a parte líquida, isso é o hialoplasma, isso é o citosol. Mas a gente está aqui, nem é tanto para falar de hialoplasma. A gente está aqui para falar das organelas celulares. Você vai ter que ter a capacidade de olhar para uma organela e identificá-la, e também saber a sua função. São muitas e são 9. Quais são as 9 organelas celulares que a gente vai começar a estudar a partir de hoje? Evidente que não vai dar para falar das 9 num vídeo só. Quem tem, mas nós vamos devagar. A gente sabe que existem os chamados ribossomos. Você já ouviu falar dessa organela com certeza, relacionada à síntese proteica, já vamos falar isso. Existe o retículo endoplasmático. Existe uma organela chamada de complexo de Golgi, amiga do retículo. Existe uma organela importantíssima chamada de lisossomos.
Existe um parentezinho dele, que é o peroxissomos. Existe também duas organelas muito famosas, conhecidas como mitocôndrias e os cloroplastos. Lição, o que mais que existe de organela? Existem os centríolos e os famosos vacúolos celulares, típicos de célula vegetal. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Puta, monstro, tá aqui para você as 9 organelas, hein? Ribossomo, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomos, peroxissomos e mitocôndrias, cloroplastos, centríolos e vacúolos. Você vai ter que ter a capacidade de identificar essas 9 organelas e saber a função delas. Eu sei que tem muitas aí que você já está ligado. Tá? Puta, a mitocôndria é muito famosa, né? Sede de respiração celular aeróbica, já falamos disso. Cloroplasto, sede da fotossíntese, já está ligado. Você já deve estar tendo a ideia de centríolo, porque você já viu divisão celular. Eles participam de mitose, meiose. Então tem boa parte dessas organelas que você já conhece muito bem a função, mas a gente precisa ver isso com carinho. Sussu, o que eu vou fazer? Aqui do lado eu vou fazer um celulão e eu vou enfiando essas organelas aí dentro e a gente vai discutindo a estrutura e a função. Então vem, ó, imagina que eu vou enfiar um celulão genérico aqui. Imagina que eu estou fazendo uma grande célula-zona aqui para você. Sussa, o que é essa coisa em preto que eu acabei de fazer? A membrana plasmática, que você já conhece estrutura, já conhece modelo, já conhece a função, tudo bonitinho. Passando pela membrana plasmática, a gente caiu no meião. Como é que eu chamo este meião cheio de água e sais minerais? O hialoplasma ou citosol, a parte líquida, que contém algumas proteínas com função de sustentação, de movimentação, que pode conter o citoesqueleto. É mergulhado neste meião, nesta parte líquida, que eu vou encontrar essas organelas celulares. A definição de uma organela celular é essa. É alguma coisa que vive dentro da célula e que desempenha uma função. Então vamos lá, monstro. Vamos supor que eu fosse desenhar para você uma célula procarionte. Ia ser muito sem graça, porque a célula procarionte só tem uma organela. Qual que é a única organela da célula procarionte? Os ribossomos. Então é evidente, moço, que eu vou representar aqui para você uma célula eucarionte, para eu poder ir colocando essa riqueza enorme de organelas. Então vamos lá, para transformar isso aqui numa célula eucarionte, o que está faltando? Eu tenho que desenhar aqui a presença do DNA, a presença do material genético. Lembrando que este DNA, que esse material genético, está envolvido por um pedaço de membrana de mesma constituição da membrana plasmática, chamada de carioteca, ou membrana nuclear. Então eu posso chamar essa estrutura de um núcleo. Tudo bem? Tá bom, lição. Então tá lá. Você deve lembrar que nas células eucariontes existiam trechos do DNA que estavam mais condensados, pedaços do DNA que estavam mais espiralizados, formando estruturas muito importantes denominadas nucléolos. Já vamos falar um pouquinho sobre isso já já. Então toma uma célula aqui, um modelinho para você, a membrana plasmática, toda a região aqui, né, do hialoplasma e o núcleo celular. É aqui que eu vou encontrar essas organelas. Vamos lá? Primeira delas, vamos riscar aqui em cima. Como é que eu encontro um ribossomo aí, lição? É muito difícil desenhar um ribossomo, monstro. Exige muitos dotes artísticos. Eu vou me esforçar nesse exato momento. 3, 2, 1, chablau. Pronto, monstro, está um ribossomo desenhado. Eu vou engordar um pouco o pontinho só para você enxergar, tá? O ribossomo ele vai aparecer numa célula como pequenos pontinhos dispersos aleatoriamente no hialoplasma. Vamos desenhar aqui, ó, esse monte de ribossomo. Sussu? Cuidado, neném, que o ribossomo aparece no hialoplasma como um pequeno pontinho. Mas quando eu dou um zoom no ribossomo, o ribossomo é uma organela formado por um cabeção e por uma cabecinha. A gente costuma chamar esse cabeção de subunidade maior e a cabecinha de subunidade menor. Então eu só consigo enxergar que o ribossomo são 2 pontinhos quando eu aumento ele.
Quando ele está pequenininho, a gente enxerga como um pontinho só. Cuidado que você vai ver essa denominação muito clara. Chamar essas organelas celulares de membranosas e não membranosas. Isso é muito interessante. Quase todas as organelas que estão aqui são membranosas. Ou seja, têm a mesma constituição da membrana plasmática. São constituídas por membrana. Mas tem duas que são não membranosas. O centríolo e o ribossomo são organelas não membranosas. São organelas não constituídas por membrana plasmática. Então fica a pergunta. Se ele é uma organela não membranosa, ele é constituída por quê? Os ribossomos são constituídos por um tipo de RNA, você deve lembrar isso, o chamado RNA ribossômico, associado a algumas proteínas. Onde que um ribossomo é formado? Um ribossomo é formado dentro do núcleo, nessa região chamada de nucleolo. É aqui no nucleolo que o DNA sintetiza o RNA ribossômico, que esse RNA ribossômico se associa a algumas proteínas, formando a subunidade maior e menor. Essas subunidades ribossômicas saem do núcleo, se juntam no citoplasma, formando um ribossomo. Então ele é uma organela não membranosa, composta por RNA ribossômico associado a proteínas, produzido dentro do nucleolo. E tem qual função eles são? O ribossomo vai ter a função interessante de sintetizar, de produzir proteínas. Calma que a gente vai especificar isso um dia. Porque o ribossomo ele faz a leitura dos códons do RNA mensageiro. Ao passo que o RNA transportador vai transportando os respectivos aminoácidos, eu vou ligando esses aminoácidos e montando uma proteína. Essa é a função dessa importante organela presente em todas as células. Sussu, quer uma notícia boa? Você não precisa saber mais 9. Você precisa saber 8. Né? Já sabe uma. Já sabe localizar o ribossomo, já sabe do que ele é constituído, já sabe onde ele é formado e já sabe a sua função. Hã? Então vamos em frente, monstro. Chulalabum, retículo endoplasmático. Isso é uma organela membranosa. O retículo é uma organela constituída por membrana plasmática. O retículo endoplasmático ele está sempre próximo ou mesmo conectado à membrana nuclear chamada de carioteca. Vamos representar um retículo aqui para você. Ó. Bonitinho, representando um retículo endoplasmático. Uma organela membranosa próxima ou mesmo conectada à carioteca. A função do retículo endoplasmático é produzir e transportar substâncias. Mas aí depende do tipo do retículo para saber o que ele produz. A gente tem dois tipos de retículo endoplasmático. O chamado liso e o rugoso. Ao invés de liso e rugoso, pode ser granular para o rugoso e agranular para o liso, prefixo a negação. Granular, grânulos. Um retículo endoplasmático será rugoso quando eu encontrar a presença de ribossomos aderido à sua membrana. Caso eu encontre ribossomos aderidos na membrana do retículo, ele será chamado de retículo endoplasmático rugoso. Se não houver ribossomos grudados no retículo, é chamado de retículo endoplasmático liso. Os dois produzem e transportam substâncias, mas substâncias diferentes. O retículo endoplasmático rugoso tem a função de sintetizar proteínas. Proteínas que normalmente não vão atuar dentro da célula, vão atuar fora dela, são chamadas de proteínas de exportação. Muitas dessas proteínas são algumas enzimas importantes que fazem parte do nosso trato digestório, como a amilase salivar que está na sua boca. Quem produz a proteína, a enzima amilase salivar, são as células das glândulas salivares, que são repletas de retículo endoplasmático rugoso. Ele é responsável por sintetizar proteínas que atuam fora dessa célula. O retículo endoplasmático liso pode produzir substâncias à base de lipídios, como alguns hormônios sexuais, né? Testosterona no caso dos homens, progesterona e estrógeno no caso das mulheres. E o retículo endoplasmático liso também tem uma função muito importante na degradação de algumas toxinas
principalmente o álcool. A gente vai ver que o importante órgão responsável por degradar o álcool é o fígado, e o fígado tem uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso. Já vou te mostrar essa função de degradação dessa molécula na hora que eu for falar aqui de peroxissoma. Sussu, então o retículo endoplasmático produz e transporta. Transporta para onde, lição? Transporta para o complexo de Golgi. Olha que bonitinho. Não existe retículo sem complexo, não tem complexo sem retículo, os caras têm uma relação muito importante. Por isso que o complexo de Golgi sempre estará próximo ao retículo endoplasmático. Ele também é uma organela membranosa, parece aqui o cocôzinho do WhatsApp, ok, Gustavo? Que está sempre próxima ao retículo endoplasmático. Então veja que interessante. Aquilo que o retículo endoplasmático produziu, vamos supor uma molécula de proteína, que eu estou representando por essa bolinha azul, esse produto do retículo endoplasmático ele vai ser armazenado pelo complexo de Golgi. Ele vai ser transportado pelo complexo de Golgi. Durante esse transporte, o complexo de Golgi pode modificar essa substância. E quando essa substância que foi armazenada, transportada e modificada estiver prontinha, ela vai sair aqui do complexo de Golgi por umas vesículas que a gente chama de vesículas de secreção. Olha que bonitinho. Parece que vai brotando, né, do complexo de Golgi essas vesículas de secreção, e dentro dessas vesículas de secreção a gente tem aquele conteúdo que foi produzido pelo retículo endoplasmático. Então ele produz, no caso pensando no rugoso, ele produz a proteína. O complexo de Golgi armazena, transporta, modifica e secreta. Porque essas bolinhas que brotam do complexo de Golgi, a tendência é que elas se fundam à membrana plasmática, e quando elas se fundirem à membrana plasmática, ela vai jogar aqui para fora o que foi produzido lá pelo retículo. A gente chama isso de uma exocitose, uma secreção, né? Eu produzi, você armazena, transporta, modifica e joga para fora. Você armazena, transporta, modifica e secreta. Essa é a função 4 em 1 do complexo de Golgi. Tudo bem, neném? Tranquilo? Retículo endoplasmático, complexo de Golgi, também membranoso. Perceba que é uma pilha de sacos achatados, né? Cada saquinho desse aqui normalmente é chamado de uma cisterna. Sussa, essa que a gente tem uma função importante dessas organelas. Olha que bonito, monstro. Você já sabe localizar e já sabe a função de 3 organelas. Já sabe o ribossomo, o retículo endoplasmático, liso e rugoso, e o complexo de Golgi com a função de armazenar, transportar, modificar e secretar substâncias. Sussu? Células secretoras que produzem e eliminam substâncias têm uma grande quantidade de retículo endoplasmático e complexo de Golgi. Bumbalalabumbum, lição, e agora? Você já vai falar para mim de lisossomo? Putz, eu vou. Porque o lisossomo, monstro, é uma organela produzida pelo complexo de Golgi. Sabe o que é o lisossomo? Ele é uma vesícula do complexo de Golgi que permanece e atua dentro da célula. É uma vesícula de secreção do complexo de Golgi que vai atuar dentro da célula com uma função de digestão. O lisossomo é uma organela que realiza a digestão intracelular. Cuidado que o lisossomo pode digerir alguma coisa proveniente do meio externo, fagocitada, lembra da aula? Às vezes a célula vai lá, fagocita uma macromolécula, põe para dentro, o lisossomo vai lá e lança suas enzimas e digere. A gente chama isso de digestão heterofágica. Ou o lisossomo pode digerir alguma coisa da própria célula. Às vezes na célula uma organela celular ficou velha, o lisossomo vai lá, digere ela, a célula aproveita algum nutriente importante e o resíduo ele joga para fora. Quando o lisossomo digerir alguma coisa que é da própria célula, eu vou falar em digestão autofágica.
Então, seja a digestão heterofágica ou a digestão autofágica, é a função dessa organela celular chamada de lisossomo. É uma bolinha com conteúdo enzimático com função de digestão intracelular. Nada mais é, repito, do que uma vesícula que brotou do complexo de Golgi e permanece e atua dentro da célula. Sussu, função de digestão. E o peroxissomo, lição? Na nossa videoaula que vai ser a última de hoje. O peroxissomo, ele é muito parecido com o lisossomo. Ele também é uma organela redondinha, com conteúdo enzimático, normalmente formada a partir do complexo de Golgi. Embora lisossomos e peroxissomos sejam parecidos, a função é muito diferente. A função de um lisossomo é conter enzimas que realizam a digestão. A função do peroxissomo é conter algumas enzimas com ação de degradação de substâncias tóxicas. Por exemplo, existe uma enzima dentro do peroxissomo chamada de catalase. Uma enzima importantíssima, que degrada uma toxina gerada pelo nosso organismo, que é a água oxigenada. A água oxigenada é o famoso H2O2, o peróxido, muito tóxico para o nosso organismo. Ela é degradada em água e oxigênio pela ação de enzima catalase presente dentro do peroxissomo. Veja que loucura! Você gera dentro do seu corpo água oxigenada. Ela é subproduto de uma série de reações químicas. E a água oxigenada é tóxico, monstro. Para quem já descoloriu o cabelo, para quem já descoloriu os pelinhos, sabe que tem uma hora que aquilo lá começa a coçar, começa a irritar, às vezes até marca a pele. Imagina essa água oxigenada como um subproduto de reação química dentro do seu corpo. Isso é tóxico. O corpo precisa metabolizar isso. Quem metaboliza é a enzima catalase, presente dentro dos peroxissomos, transformando uma substância tóxica, a água oxigenada, em água e oxigênio. Água é tóxico para você? Oxigênio é tóxico para a sua célula? Claro que não. Então essa enzima transformando um composto tóxico em duas substâncias não tóxicas. Então atuando na degradação de toxinas do nosso organismo. Sussu até aí, monstro. Sem problemas, tranquilinho. Fica de boa que você já sabe ribossomo, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomos e peroxissomos. Ainda falta falar de mitocôndria, cloroplasto, centríolos e vacúolos, mas isso ficará para a nossa aula 2 de organelas celulares.